sobre por que fazer um torneio de robótica na sua escola. Quais são os benefícios que você teria, seja você aluno, seja você professor, seja você responsável, pai de algum aluno, seja a própria escola, quais são os benefícios que um torneio de robótica tem na escola. Então, o primeiro benefício é o aprendizado técnico. Então, o aprendizado técnico é aquela parte mais de construção, programação, matemática, física, química, biologia. Então, todos os assuntos que envolvem a parte mais técnica, de conhecimento técnico, um torneio de robótica ajuda. Então, um torneio de robótica é um ótimo momento para você colocar esses aprendizados em prática. Então, se você aprendeu algum conceito na sala de robótica e você quer colocar ele na prática para ver ele funcionando, o torneio é um ótimo recurso para que você consiga realmente colocar aquilo em ação, ver o que acontece, ver o que bate na teoria, se a teoria realmente tá sendo coerente com o que você vê no robô acontecendo, se você tem que adaptar um pouco a teoria, se a teoria não é totalmente aquilo, se tem um pouco da prática, se tá funcionando. Então é um aprendizado técnico muito positivo. Eu, por exemplo, quando dou aula de robótica, o que eu faço? Eu dou aula de robótica num colégio, é um colégio onde eu estudei hoje, onde eu estudei e hoje eu dou aula lá. E a gente faz isso, a gente tem algumas aulas teóricas que eu explico alguns detalhes de programação, de construção, aspectos técnicos, de, por exemplo, torque, centro de massa, controle PD, diferencial, vários conceitos relacionados à robótica, engenharia, programação. Eu explico esses conceitos e aí a gente vai construir um robô, fazer um torneio e eles veem isso na prática acontecendo. Então, ao longo do torneio, eles vão testando o que eu ensinei do aspecto teórico e veem se é compatível ou não. Então, o aprendizado técnico é a primeira parte, muito importante, que a robótica ajuda. Um outro aspecto também que ajuda bastante num torneio, que o torneio traz, no caso, né? Caramba, tá falando a sigla? Pronto. É o aprendizado social. E o que seria o aprendizado social? Um torneio de robótica, dificilmente você vai competir sozinho. Normalmente você vai ter ali parceiros na sua equipe, colegas de equipe, e ao mesmo tempo você vai estar competindo com outros colegas. Então, o aprendizado social, o que o torneio traz, é essa parte de você conseguir interagir com outras pessoas, você conseguir aproveitar os aspectos bons de cada um para vocês construírem um robô, programarem um robô da melhor maneira possível e terem um bom resultado no torneio. Ao mesmo tempo, o torneio ajuda você a ser respeitoso com o próximo, ser respeitoso com o outro competidor também, porque apesar de ser um torneio, uma competição, tem que ser uma competição que tenha ali um mínimo de respeito entre um ou outro. Que não é uma competição que cada um quer se matar. Tem que ser um torneio que cada um ali quer curtir, quer aproveitar, quer se divertir, quer mostrar o trabalho que fez, quer ver o robô funcionando. Esse aspecto é muito importante. Então o torneio eu acho que ajuda muito a você desenvolver esse aprendizado social dentro de você. Então pode ser, eu já vi muitos alunos meus que antes de a gente começar a fazer os torneios de robótica, eles eram muito egoístas, muito impulsivos, muito realmente explosivos, tanto com os colegas de equipe, quanto também com os outros competidores, outros colegas que estavam em outras equipes. E aí, com o torneio, ele foi aprendendo a lidar um pouco isso, foi aprendendo a ser um pouco mais respeitoso, tanto com os colegas, quanto também com os outros competidores. Então, esse aprendizado social eu acho muito importante, inclusive puxando um pouco para fora da escola. Então, na faculdade, você vai ter que enfrentar isso de ter que lidar com outras pessoas que talvez você não conheça muito, que talvez você faça uma matéria com elas e aí o professor vai passar uma atividade, um trabalho, e você vai ter que ir rapidamente ali entender como é que é outra pessoa, entender como é que você pode trabalhar com ela, como é que vocês podem fazer um bom trabalho ali e ter um bom resultado na matéria, né? E podemos puxar ainda para o lado profissional, da carreira profissional. Então você vai interagir com outros profissionais, com outros colegas de trabalho. Então esse aprendizado social é muito importante para que você consiga interagir com essas pessoas, não de uma maneira negativa e tóxica, mas de uma maneira construtiva e positiva. Então o torneio ajuda muito nessa parte de aprendizado social. E o terceiro aspecto também que eu acho muito bom do torneio de robótica é o aprendizado emocional. Então o torneio de robótica ele é muito interessante por quê? Porque ele literalmente é a vida. As coisas não acontecem da maneira que você espera. Tem muitas coisas que não saem como você gostaria que saíssem. O robô pode falhar ali no momento. Pode ser que
você fique nervoso ali na hora do torneio. Então, o aprendizado emocional, o torneio serve muito para você desenvolver esse aprendizado emocional, você conseguir controlar a ansiedade, controlar o nervosismo, você conseguir lidar com essas expectativas. Então, se alguma coisa estiver dando errado, você vai conseguir lidar com isso e não se frustrar por completo. Por exemplo, eu recentemente eu dou aula numa escola e a gente está fazendo um torneio de seguidor de linha. E aí tem um aluno lá que ele, no aspecto técnico, ele é bom, mas no aspecto emocional, ele se frustra muito fácil. Então, o torneio, de uma certa forma desenvolve isso nele, e também é um momento para eu conversar isso com ele e falar para ele buscar lidar isso melhor, que não precisa ficar tão nervoso, se frustrar tanto, vai dar certo e vai dar tudo certo. E se não der, tudo bem. Tem o próximo torneio, o que importa é que você conseguiu aprender aí e praticar. Então, por exemplo, esse meu aluno, nas últimas 2 aulas, ele estava muito nervoso porque o robô estava dando errado. E aí mistura também um pouco do aspecto do aprendizado social com o emocional. Ao mesmo tempo que ele estava frustrado com ele mesmo porque o robô não estava funcionando, ele de uma certa forma descontava também nos colegas, nos outros colegas e nos outros competidores. Então ele acabava se frustrando em dose dupla. E aí, durante os dias do torneio, que a gente estava ali praticando, ele foi, de uma certa forma, desenvolvendo isso. No final, o robô dele conseguiu finalizar o percurso. Não finalizou tão rápido quanto ele gostaria, mas finalizou. Então, o torneio serve para você desenvolver esse aprendizado emocional e social, que às vezes é difícil de você conseguir aprender e praticar em outros locais. Então, em sala de aula, um ensino realmente mais tradicional, você consegue praticar um pouco do aprendizado emocional, por exemplo, quando você vai fazer alguma prova, de não ficar muito nervoso na prova, mas no torneio isso fica muito mais à flor da pele. Então eu acho que você consegue, em pouco tempo, ter um desenvolvimento muito grande nesses 3 aspectos: emocional, social e técnico. E o outro benefício também muito positivo para você ter um torneio de robótica na sua escola é o retorno do investimento dos pais. Por que eu digo isso? Porque, pensando do ponto de vista de cliente, o cliente, quando está dando uma aula de robótica, o seu cliente é o aluno, mas também é o pai. O pai tem que também ter a visão de que o investimento que ele está fazendo no seu filho, colocando ele na robótica, numa aula de robótica, numa escola de robótica, vale a pena. Então o torneio é muito positivo, por quê? Porque aí o pai ele consegue ver, os pais no caso, eles conseguem ver o desenvolvimento do próprio filho, nesses 3 aspectos: no aprendizado emocional, social e técnico. Então eu já tive casos, por exemplo, de alunos, tanto que estavam na equipe de robótica, como também na aula extracurricular que eu dou, que eles comentaram que o filho está muito mais calmo, muito mais resiliente, tá indo melhor nas matérias de matemática, física, química, português, está começando a ficar mais estudioso. Então, de uma certa forma, a robótica ajuda nesses aspectos, os pais conseguem ver essa transformação no filho e também essa parte emocional e social, que também é muito importante, que às vezes os pais veem que o filho é um pouco explosivo, um pouco nervoso, e com a robótica você percebe que o filho começou a reaprender esses aspectos e melhorar nesses pontos. Então eu acho que esse retorno do investimento dos pais é muito positivo. Porque uma aula de robótica, que você dá ali um tema toda semana, e o pai talvez só esteja numa aula aberta, ele está numa aula aberta que o filho vai fazer uma montagem ali daquele assunto específico. Ele vai ver o resultado do filho naquele dia. Mas, num torneio, o torneio é todo um processo, é todo o desenvolvimento que os alunos tiveram durante todas as semanas, todos os meses que percorreram ali o torneio. Então, se você faz um torneio de 6 em 6 meses, o torneio é o resultado técnico, social e emocional que os alunos tiveram nesses 6 meses anteriores. Então, no torneio, o pai consegue ver todo esse aspecto, todo esse desenvolvimento dos 6 meses que o filho teve. Então, já tive casos, por exemplo, dos pais adorando que o filho explicou algum aspecto técnico ali de engenharia,
de programação, que ele ficou impressionado do filho saber aquilo. Então eu acho que esses aspectos são muito positivos dos motivos do porquê você tem um torneio de robótica. Então, tanto aprendizado técnico, aprendizado emocional, aprendizado social, o retorno de investimento dos pais. E eu poderia citar vários outros, por exemplo, de trazer fazer com que a aula seja um pouco mais dinâmica. Então, o torneio ajuda muito as coisas ficarem mais dinâmicas, o aluno ficar mais interessado ali em participar, competir, se desafiar. Então, todos os aspectos são muito positivos para que você tenha um torneio de robótica na sua escola. E o Fan Expert até falou aqui, ó. Eu era bastante explosivo e estressado, mas nessa temporada sinto que tudo tá caminhando muito bem e acabo até esquecendo esse lado explosivo. É isso mesmo. Tipo, tem umas coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo na competição. Eu, por exemplo, quando comecei a competir, eu era um pouco egoísta de uma certa forma. Às vezes, talvez eu era um pouco presunçoso e achava que eu já sabia de tudo, achava que já ia dar tudo certo. Então a robótica, de uma certa forma, me ajudou a ser um pouco mais humilde. Ao mesmo tempo, também, uma outra coisa que me ajudou muito, que lá na equipe a gente até fala que é mal do programador, a maldição do programador. Porque o programador ele quer mudar sempre as coisas, ele quer sempre que o robô fique cada vez melhor. E aí, às vezes você extrapola aquilo e vira um pouco de ganância, né? Você acaba mudando demais o robô e esse robô para de funcionar e não funciona no final. Então a robótica também me ajudou a ser um pouco mais humilde ali e me controlar um pouco. Então, pô, se o robô tá funcionando e beleza, não é completamente como eu gostaria que tivesse, mas tá legal e é melhor do que o resultado anterior que ele tava, será que não vale a pena eu deixar assim como tá? Time que tá ganhando não se mexe. Então, a robótica me ajudou também a pensar nisso, em não necessariamente mudar as coisas de maneira automática. Pensar um pouco no que eu estou mudando. Será que vale a pena mudar? Será que vai me trazer realmente o benefício? Ou será que eu não estou sendo ganancioso demais naquela escolha? Então isso me ajudou também a ser um pouco pé no chão nas minhas decisões, pé no chão nos meus objetivos e buscar encontrar maneiras para que eu consiga alcançar esses objetivos de maneira sequencial ali, um pezinho de cada vez. Então eu acho que esses lados que o torneio também ajuda bastante.